Entre a Bíblia e o jornal, e tem coisa que a gente pode, assim, classificar como a pior notícia do ano. E hoje, infelizmente, mas necessariamente, o nosso assunto será tráfico humano. Você imagina que no mundo com tanto progresso, tecnologia, tanto desenvolvimento social, nós temos centenas, milhares, milhões de pessoas todos os anos sendo sequestradas de uma maneira abusiva, criminosa e às vezes diante de nós. Hoje é algo para a gente, de fato, prestar atenção nesse assunto que é para lá de desumano, que é a coisa horrível que é o tráfico humano. Estamos aqui hoje no nosso encontro entre a Bíblia e o jornal. E hoje o nosso tema é um tema de arrepiar. Nós vamos abordar a questão do tráfico humano. A gente talvez, vivendo a nossa vida do dia a dia, não imagina o tamanho dessa realidade do tráfico humano. Inclusive, recentemente, saiu uma notícia que falava sobre a ONU estar alertando o mundo. Veja, esse é um problema mundial. É um problema brasileiro, um problema da América Latina, um problema de lugares que a gente não imagina, na América do Norte, Europa, o mundo todo, sobre pessoas, às vezes crianças, adolescentes, homens, muitas mulheres que são simplesmente sequestradas, roubadas e levadas para, no mínimo, uma situação de escravidão. E o que a ONU estava dizendo é que essa situação que parecia estar diminuindo, parecia estar sob relativo controle, se é que a gente pode dizer isso e dormir em paz, que essa realidade continua grave através da atividade terrível de quadrilhas que atuam nisso. E claro, a partir de uma visão da dignidade do ser humano, o valor absolutamente inquestionável da vida humana, da pessoa, isso é deplorável. E conosco hoje aqui, para falarmos desse tema tão importante e desafiante, que tem a ver com ética e, digamos, dignidade humana. Nós temos aqui conosco hoje Jorgelina Burgos, ela que é responsável aí pela ONG Dignitate, que está trabalhando e conhece mais do assunto. Jorgelina, bom dia, bem-vinda aqui no nosso Entre a Bíblia e o Jornal. E fala um pouquinho para a gente como é que é essa história. Eu sei que você tem todo um trabalho especial nessa direção e a gente não está aqui para discutir ideias e teorias, a gente está falando de realidade. Dá para você dar um panorama para a gente? Como é que é esse negócio? É isso mesmo? Ou a gente está imaginando coisas? Isso é notícia para assustar as pessoas, assim, para, tipo, né, dar manchete? Ou essa realidade de tráfico humano acontece e acontece por quê? Como assim? O que as pessoas fazem com essa gente que é sequestrada no Brasil e no mundo todo? Bom dia a todos, muito bom poder estar com vocês, obrigado por me convidar. Realmente é assustador, porque quando a gente fala de tráfico humano, está falando que a realidade é pior daquilo que se conhece. Quando a gente fala de tráfico humano, está falando de que a mercadoria é o ser humano. Não é considerado pessoa, é coisificado, e se é coisificado para usar. Se eu tenho dinheiro, quero comprar uma blusa de grife, eu paguei pela blusa. Se eu visto essa blusa e cuido dela, ou se eu quero usar para limpar o chão, é problema meu, porque eu comprei. Então estão comprando pessoas, é isso? Comprando pessoas. Mas É a uma escravidão realidade não que acabou? nunca. Não. Princesa Isabel, 1888, que eu vi na escola isso. Então, né, a gente diz, a escravidão foi abolida. Nunca foi abolida. Ela deixou de ser legal. Ela foi, agora tem uma... E é muito louco, porque você vai encontrar que na grande maioria dos países do mundo,
Está proibida a escravidão, mas não necessariamente o traficante vai preso por estar escravizando alguém. Então, E essa é a grande diferença. espera um pouquinho então, me diz uma coisa, vamos pensar, não sei se você pode assim, dar uma ideia, um parâmetro de números, assim, essa realidade, tipo, é uma coisa de alguns lugares do mundo, isso é em toda parte, o que que se calcula hoje aí, do que... A ONU fez uma pesquisa anos atrás em 150 países. O resto dos países que não foram pesquisados foi porque não foi permitido. Por ser países fechados por temas religiosos, por temas políticos. E nesses 150 países, dentro das denúncias que foram feitas, se fala de 40 milhões de pessoas. Não, peraí, 40 milhões? Sim. Isso é a população do estado de São Paulo. E esse número não é nem sequer o 10% da realidade. Porque quando você vai ver a denúncia, um dos grandes problemas da escravidão que o primeiro que a gente pensa é assim, a pessoa foi sequestrada. Provavelmente o sequestro seja num 2, 3% como máximo do tráfico humano. O resto, a pessoa é convencida, é chamada com uma falsa promessa. Então, se a gente está falando de 40 milhões dentro das estatísticas oficiais, e se a gente está pensando que 400 milhões, isso é simplesmente 5% da população do planeta. Porque muita gente vive na escravidão sem entender. Uma coisa que eu escutei faz uns dias atrás, de uma procuradora, ela falou que toda pessoa que está escravizada de adulto, a escravidão dele começou sendo criança. Não é um 90%, 100% das pessoas que são escravizadas sendo adultos, eles foram escravizados sendo crianças. A grande maioria vai ser por pobreza, por injustiça social, e esses vão ser os temas mais fortes para isso. Agora, me ajuda a entender isso melhor, e o pessoal que está acompanhando a gente aqui, nesse nosso encontro entre a Bíblia e o jornal. Agora, Jorgelina, vou ser bem realista aqui, mas eu não vejo as pessoas sendo vendidas. Eu estou aqui em São Paulo, passei na Praça da Sé, não tem uma banca lá, né? Compra-se pessoas. E como é que funciona isso? As pessoas são sequestradas, são levadas para quê? O que fazem com essas pessoas? Tem um lugar, um mercado que vende? Quais são os motivos que levam alguém a fazer uma barbaridade dessa? Um exemplo que eu vejo muito claro é o que acontece na Suécia. Na Suécia tem 0,1% de corrupção. Oficialmente. Oficialmente. É muito pouco. Se alguém é encontrado num prostíbulo, se alguém é encontrado explorando alguém, o salário dele vai ser retido, a foto dele vai passar de forma pública, a vida dele vai ficar um inferno. Prostituição é ilegal na Suécia. É ilegal, totalmente ilegal. Não vai preso só o proxeneta, não vai só preso o cafetão, sino que também vai o cliente. Então ninguém escapa, teoricamente. Só que o principal cliente da Holanda é da Suécia. Que isso. Onde a prostituição é livre e é legal. Já tinham chegando ao Brasil, Venezuela, Colômbia, é muito comum, e a maioria dos homens para turismo sexual são da Suécia. E aí você diz, tá, a lei fez tudo possível para que isso acontecesse. Por que continua acontecendo? A grande porta de tudo que tem a ver com prostituição é a pornografia. E isso sim é livre em qualquer lugar. Qualquer telefone, qualquer computador, qualquer televisão, você vai ter. Quando a gente fala de prostituição, quando a gente fala de pornografia, a gente está falando de um estupro pago. O cliente não é um cliente, porque quem está num prostíbulo não dá um serviço. Está sendo explorado, está sendo abusado e alguém paga para isso. Uma palavra que se usa, não é muito bonita, mas é a mais usada, na Espanha se escuta muito mais, que vão falar, o cliente chamam de puteiro. Porque vai para a raiz da palavra, do palavrão, dizendo quem que cria uma mulher, um homem que está nessa situação, o cliente. Se eu tenho um artigo para vender
e ninguém quer comprar, eu não vendo. Tá, com isso você está me dizendo, então, que grande parte do tráfico humano tem a ver com a indústria da prostituição, que Sim, tem a sua base de alimento na indústria pornográfica. sim, sim. E você vai ver adoção ilegal, remoção de órgãos, casamento forçado, exploração sexual e o trabalho escravo em si. Esses vão ser os 5 reconhecidos pela ONU. Dentro disso, você vai ter vários galhos. Então, quando a gente fala de trabalho escravo, aqui no Brasil você vai dividir em trabalho escravo e análogo à escravidão. Trabalho escravo é aquele que o cara está fechado no lugar, bateram nele, está tudo marcado, tiraram no documento, isso é trabalho escravo. Prende até. Vai estar prendido mesmo, ele não consegue sair. Se sair, vão matar ele, ou vão matar a família, coisa pelo estilo. Quando a gente fala de escravidão, análogo à escravidão, ele tem quase todas as características, mas falta alguma. E aí que vem o grave problema com o tema do tráfico. Você vai ter lei que proíbe, diz que não pode. Estilo, sabe isso de não pisa na grama? Mas ninguém vai preso por pisar na grama. Uhum. Com tráfico humano acontece a mesma coisa. Está proibido. Mas não existem poucas leis punitivas para aqueles que são os traficantes. E dentro dos traficantes é uma corrente enorme. Então vai começar 94 a 97% das pessoas que estão em prostituição foram abusados sexualmente até dos 11 anos. Que coisa. No seno familiar. Se você vai, por exemplo, para a Itália, ou para Milão, para Roma, 90% dos travestis que estão lá sendo prostituídos são brasileiros. O resto são colombianos e asiáticos. Que coisa. A grande maioria do Pará. Quando você conversa com eles vão falar que eles saíram do Pará, passaram por São Paulo, por Rio ou por Santa Catarina, e quando eles foram explorados de 11, 12 anos até os 18, quando fazem 18, eles vão para a Europa. Eu me lembro, uns anos atrás, eu fiquei muito chocado, porque eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz, que já era um senhor, né? Que teve a sua vida mudada e transformada assim, pelo poder do Evangelho, e eu quase caí da cadeira, né? Porque era um encontro onde eu ia até falar, depois eu fiquei até meio perdido, o que eu vou falar agora. Esse rapaz dizia, olha, eu era adolescente, vivia numa situação assim muito limitada e pobre, e eu fui sequestrado por uma quadrilha internacional, fui levado para a Europa e ali eu fui aprisionado, tomaram os meus documentos e eu passei durante muito tempo, né, numa situação de prostituição assim, até que depois de uma certa idade eles disseram, olha, esse aqui não tem muito o que fazer, eu me envolvi com drogas tal, e eu estava assim na rua, destruído, né? E aí alguém um dia me acolheu, me levou para ser, né, alcançado aí por uma mensagem diferente. E quando eu conheci o Evangelho, passei por uma grande libertação espiritual e de fato nem imaginei que Deus pudesse fazer nada na minha vida. E eu sinceramente, na ocasião que eu vi aquilo, não estava preparado para aquilo. Eu fiquei assim desnorteado e falei, que é isso? E eu queria que você que tem assim atuado, né, e até uma palavra de dor da minha parte aqui, eu fico às vezes vendo as comunidades cristãs gastando tempo para discutir coisas tão inúteis, para ver se a gente penteia o cabelo para um lado ou penteia para o outro, se a roupa mais legal que Deus gosta é essa, que tipo de música Deus prefere, quando essa desgraça humanitária está acontecendo na frente da gente. E eu pergunto para você o seguinte, mas como é que é isso? Como é que esse pessoal, eles arrancam a pessoa, ele pega a pessoa no meio da rua, prende, bota num carro, leva. E você falou, o pessoal, por exemplo, estava no Brasil, foi levado para a Europa e tira passaporte, consegue passar. E assim, uma vez eu fui fazer uma viagem, tinha um detalhezinho de documento lá da minha família e não conseguia embarcar, porque tinha que assinar não sei o quê, porque é menor de idade, tem que ter a assinatura do pai e da mãe. Como é que é esse negócio? É muito complicado, porque a gente fala que segundo o tamanho de corrupção no lugar,
e o tamanho do tráfico humano que você tem no país. Você vai encontrar, por exemplo, 2 países no mundo que não tem nenhuma lei de punição para tráfico, que é Mauritânia e China. Que Nenhuma, coisa. nada, nada de nada. Nenhum dos dois. Você não tem um cartaz de dizer pode comprar e vender gente, mas você não tem nada que diga que alguém vai preso. Máximo, você vai preso se a pessoa traficada, escravizada, morre. Mas se não morrer, ninguém vai preso. E se fosse de uma etnia muito inferior, nem assim a pessoa vai preso. Até o dia de hoje, isso acontece. Eu tenho acompanhado casos, pelo menos da Ásia, acompanhei casos nesse nível. A gente acompanha um caso na Europa, a menina foi uma menina asiática, foi vendida, ela estava com 19 anos quando É conheci vendida ela. por quem? Empresários. Foi parte do presente para outra empresa, junto com os jacinhos e Mas o empresário chega o quê? Ele entra lá numa aldeia, vê o pessoal da casa, entra, arranca e leva? Não, Ou ele... convence. Quase sempre vai convencer. Como O assim? caso uma coisa que acontece aqui no Nordeste, por exemplo. Vão falar para os pais, vou levar para São Paulo, vou levar para a Europa, vai jogar futebol, vai ser modelo, vai estudar. Então é mentira, são promessas falsas. Promessas falsas. Vão dar um dinheiro para a família. A grande maioria dos casos vai ser com uma promessa falsa. Promessa de namorado. Chega o gringo, a menina fica toda feliz. O cara, o príncipe azul, chegou na vida dela, vai levar para a Europa, para os Estados Unidos, viver a melhor vida. Pegou o avião, quando chegou lá no mesmo dia, ela já começa a ser explorada. Teve um caso, faz uns 10 anos atrás, de 15 meninos, entre 11 e 12 anos, jogar futebol em Portugal. Na realidade, eles eram levados. A família gostou da ideia, assinaram um documento, veio um jogador que fez acreditar que era famoso. Quando chegaram em Portugal, eles já fizeram cirurgia na criança. De lá foram para a Suíça. Quando eles estão na Suíça, uma das tias dos garotos liga para um número de um pastor que ela disse, eu acho que alguma coisa não está clara, eles não estão ligando. E ela não sabia que esse pastor que ela estava ligando, ele estava trabalhando na Suíça com esse combate. E essa foi a intercepção dele, porque eles iam para o Oriente Médio. Meninos no Oriente Médio não duram nem 15 dias. É um estupro atrás de outro até a criança morrer. Então, eles foram resgatados no metade do caminho. Mas o trauma que essas crianças voltaram, e demoraram a voltar, e a família tiveram que sair de onde estavam, ficaram embaixo de proteção a testemunhos. A vida normal que ele nunca mais. E quando você vê a vítima, por que a vítima cai? Não é que o traficante rouba a liberdade. Coisas que aconteceram na vida dela roubaram a dignidade. Quando tua dignidade é roubada, você não sabe o que fazer com a liberdade. A gente já teve casos de pessoas que resgatou, a gente resgata, tira da mão do cafetão. Quando chega a você que você resgatou, ela ou ele acha que mudou de dono. Porque perde totalmente o controle sobre o corpo, não sabem se tem que ir ao banheiro ou não, não sabem se podem comer ou não, não sabem se vão dormir ou não. Eu recebi uma no Galeão, faz muitos anos atrás. Aí eu falei, quer comer, quer tomar café? Ela falou, não. Estou esperando a segunda, que chegava no mesmo dia, e eu vejo que ela se fez xixi acima. Molhou inteira a calça. Olhou para ela e falei... Você está passando mal? Não, disse, é que eu não sabia se eu podia ir ao banheiro ou não. Digo, mas claro que pode. Ah, mas você não me falou. Porque eles tiram totalmente a liberdade. Então, essa procura de dizer... 2 coisas têm em comum uma vítima de tráfico. A primeira, uma fragilidade muito grande e uma área de vulnerabilidade muito grande. E a segunda tem um sonho de futuro. Por isso que acredita na maior mentira que o traficante pode falar. Todo traficante que se aproxima é conhecido, nunca um desconhecido. Que coisa! É o namorado da cabeleireira, é o primo. Teve um caso no Rio que a prima vendeu. A irmã,
com as irmãs, porque se criaram juntos, de 8 anos para um prostíbulo. Porque ela tinha ciúme, porque sabia que o marido dela ia abusar da criança. Ela, por ciúme, vendeu a menina. Eu conheci ela quando ela tinha uns 30 e alguns anos, e ela contava, chorando até esse dia, de que ela foi vendida. Chegou no complexo do Alemão, olhou para um lado, para outro, e disse: estou indo para onde? E estava sendo vendida para um prostíbulo. Jorgelina, olha, é até difícil a gente continuar a nossa conversa aqui, porque eu até pergunto como é que você aguenta emocionalmente lidar com essas coisas. Eu sei, né? Eu conheço você trabalha nisso diariamente, né? E graças a Deus por sua vida. Mas assim, eu não sei se eu fico mais chocado ou revoltado, porque quando a gente observa essa realidade, né, que você falou a palavra certa, a pessoa perde a dignidade, o valor de ser humano, aquela coisa mais preciosa que vem da visão que a Bíblia nos apresenta para essa sociedade adoecida. Então a minha questão é, parece que esse negócio é muito maior, né, do que a gente imagina, porque se temos enfermidade profunda nas relações familiares, se temos essa situação de perversidade extrema de alguém pegar uma criança com a finalidade mais absurda, criminosa possível. Agora, existem autoridades. Todo dia eu ligo televisão, rádio, redes sociais, internet. Eu só ouço falar de polícia. Tem 200 tipos de polícia. Tem a polícia aqui, tem essa polícia, tem não sei o que, tem o exército, tem lei, tem um monte de político que está na Câmara, no Senado. E aí? Esse pessoal sabe dessas coisas, eles não fazem nada, como é que funciona? Porque eu entendo que a gente está pensando aqui, com a responsabilidade que vem e daquilo que envolve a própria pessoa de Jesus nos evangelhos, né? Que a gente é motivado pela missão e pela misericórdia do ser humano. E então, quer dizer, o próprio povo de Deus, se tiver consciência e percepção, precisaria fazer alguma coisa na direção para acolher, para socorrer, para alcançar essas pessoas destruídas de dignidade e de valor humano. E a gente, de alguma forma, precisaria mobilizar as pessoas que têm acesso ao poder para coibir um nível de atrocidade, né? Eu visitei uma vez Auschwitz, né? Eu fiquei vendo aquelas coisas. Eu cheguei só na porta e fui embora. Então, mas assim, a gente está vendo coisas análogas a Auschwitz, né? Sim, sim. É um negócio assim que a gente pensa, não, isso aqui é uma situação de exceção. Isso aqui aconteceu uma vez na história. A pergunta que eu faço hoje é, será? A pior parte é que quando eu lembro, eu fui na ilha de Gorée, em Senegal, onde era a saída dos barcos negreiros. E você vê lá a escritura, como dividiam as pessoas escravizadas pelo tamanho do corpo, pelo sexo, idade e tudo, da mesma forma que você veria se divide gado, né? Aquilo era do tempo, barco francês e os barcos portugueses que saíam de lá. Eu fui em Colômbia e entrei, eles não deixam entrar nem com telefone nem nada. Tem uma parte que se chama Rua do Pecado, que é um bairro. Começou com uma rua e um bairro. E eu entrei, eu comecei a ver o lugar. Eu vi uma descrição idêntica na parede, como eu tinha visto na ilha de Gorée. Idêntica. Numa ponta, uma igreja. Na outra ponta, outra igreja. Na frente, outra igreja. E aí que a gente fala, e eu falo para mim a diário, uma das orações que eu faço sobre mim. Digo, Deus, me cura a diário de hipocrisia. A gente fala muito de Deus. Mas nós latinos, quem não fala de Deus? Como a palavra Deus está na nossa boca o tempo inteiro. Agora, estar disposto a entender que o pecado... Porque essa história, você diz, tira a menina da prostituição. Ela está cheia de pecado, ela não é só vítima. Ela tem um monte de pecado sobre ela. Agora,
Eu tiro da escravidão. Agora, a escravidão sair dela só com Deus. E isso acontece quando eu entendo que ela e eu somos iguais. Ah, não, eu sou limpa, né? Nossa, eu me converti com 11 anos, sou limpa. E ela suja que faz esse estilo de vida. Não, estamos iguais. O sangue de Jesus é para ela e é para mim. Se a gente deixasse de fazer papelzinho de crente e começasse a fazer, realmente reconhecer quem é Jesus na vida, e outra coisa que é muito importante, a gente esquece do poder da palavra. Aí eu quero 10.000 ferramentas. Eu preciso do psicólogo, eu preciso do advogado, eu preciso de todos os profissionais. Mas ninguém vai perdoar a quantidade de barbaridade que passou na vida dessa pessoa se não aceita Jesus. Ninguém vai se livrar de uma ferida. E quando eu penso em Zaqueu, Zaqueu roubou, devolveu 4 vezes. Claro, porque ele multiplicou o que roubou, né? Ou seja, ele não deu nada de presente, ele só devolveu. Quem estupra criança não tem nada para devolver, não tem como devolver. Quem faz isso com ele não tem como devolver. Toda pessoa que passa por uma situação de exploração, eu falo uma coisa e a minha equipe ri disso. Eu falo que a gente é das Paralimpíadas. Porque toda pessoa que sai disso está emocionalmente, espiritualmente, com um braço menos, com uma perna menos. Alguma coisa, o braço, você se cura, a cicatriz curou, mas o braço não cresce de novo. A pessoa que é resgatada disso é como se perde um braço. Só que é maravilhoso. Ele não é só alguém que falta o braço. Ele dá para a Olimpíada mesmo. E ganha medalha. E ganha medalha. Faz a diferença na história dele, na história das pessoas que estão perto e na história da cidade ou do povo que ele está. Sempre. Conversei e até depois passo o nome para vocês. Tem um amigo, estudou em Harvard, tem um monte de estudo, um monte de coisa. Quando você vê a vida dele, de onde ele saiu, as coisas que ele passou, você diz, caraca, Satanás tratou de tirá-lo da história 2000 vezes. E vai vir capengando com alguma coisa, mas com uma força que outra pessoa não viria. E isso não é uma desculpa. Se alguém passou por um abuso, se alguém passou por uma violência, procura Deus e se levanta. Se você não passou por tudo isso, então se faça o favor e faça o favor à humanidade de fazer diferença, que você tem muita mais obrigação. Então, você vai ser... Eu lembro de uma venezuelana, Jenny, corredora de Paralimpíada. Eu fui tradutora dela na Paralimpíada no Rio. Que mulher maravilhosa! Mas a irmã dela estava nas Olimpíadas. As duas eram maravilhosas. Uma delas tinha um problema numa perna, a outra tinha um corpo perfeito. As duas marcaram a história. Então é nossa obrigação. Se não foi dado muito perdão, ou se não foi dado muito amor, qualquer das duas coisas, a gente tem a obrigação de fazer a diferença. E talvez essa deva ser a nossa oração diária. Deus nos cura dessa hipocrisia e começamos a entender que não somos diferentes daquele que está nessa situação. Sabe que acho que uma das definições mais extraordinárias que eu ouvi do Evangelho é que o Evangelho é simplesmente um mendigo que estava com fome e achou pão e está contando para o outro mendigo que foi que ele encontrou, né? Então é aquela coisa espontânea, olha, eu descobri a realidade de Deus, descobri o amor de Jesus, descobri que para minha chaga, para minha dor tem perdão e cura, e eu tomei esse suco extraordinário, eu estou feliz, agora eu vou contar, olha, achei, né? E vou contar para todo mundo. E é tão bonito, porque a pessoa, quando encontra a graça de Deus, ele fica meio doido, meio tonto, meio assim, fora de si. E eu já vi pessoas libertadas de feridas assim, assustadoras, né? E dividindo com os outros assim, com uma santa maluquice eterna, né, no coração. E pensando nisso, eu acho que vale a pena aqui, quando a gente
comenta desse assunto entre a Bíblia e o jornal, primeiro, é a gente tomar a consciência de que tudo aquilo que a gente ouviu de horroroso e apavorante na história é, infelizmente, uma história que prossegue assim. Se alguém um dia puder dar uma lida, mesmo que por alto, de um livro chamado A Vida dos 12 Césares de Suetônio, e ver o que significava escravidão, perversidade, abuso, e uma coisa que, assim, oficializada e desavergonhadamente, né, praticada, a gente vai ver como o cristianismo primitivo fez impacto no meio desse pessoal, né? Os antigos pagãos diziam: esses cristãos são indivíduos que não podem fazer mal a uma mosca. Eles morreram, às vezes, queimados e cantando e agindo. Quando os parentes ficavam doentes, né, e eram jogados pela janela para não contaminar os outros cristãos, iam pegar esses caras lá, iam cuidar deles com o risco de pegar a doença e morrer. E hoje a gente diz, ó, se eu sou de Jesus, eu estou curado, né? Então, é um negócio tão impressionante, mas a chaga que mata o mundo e que causa isso, ela mora dentro da gente. Porque você falou dessa hipocrisia, desse negócio, e aí o que acontece? Você tem uma história de cristianização, às vezes eu acho que é um verniz cristão em cima de um mundo perverso e sem Deus, e assim, o que apavora a gente é que quando a gente vê um mundo sem Deus fazendo essas atrocidades, mas você vai ver, por exemplo, as potências comerciais e colonialistas europeias, né, de tradição cristã, de Bíblia na mão, por exemplo, fazendo a escravidão, cometendo a escravidão na sua face mais perversa. A gente vai ver um lugar como a Alemanha, né, com gênios da filosofia, da ciência, da música. Surgiu um negócio tão deplorável como a filosofia nazista e tomar conta de uma nação. A gente vê o que aconteceu no leste europeu, na União Soviética, de tradição ortodoxa, né, de deplorável abuso das pessoas. Então, quer dizer, o que a gente pode falar é que a nossa responsabilidade diante disso, eu acho que começa na nossa situação pessoal, particular, né? Como é que a gente confere dignidade com as pessoas com quem a gente vive, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, na sua casa, a pessoa que você, né, tá lá, e você chega num lugar lá e alguém no estacionamento, né? A maior parte das pessoas nem olha para alguém que é, entre aspas, inferior socialmente, trata como se ele não existisse, não tem. E aí, eu acho que o nosso convite, a Jorgelina, é que as pessoas entendam o que está acontecendo, priorizem essa situação com bastante responsabilidade e que a gente mobilize a nossa força nessa direção, não só para saber e sentir essa dor, mas para fazer alguma coisa. E eu queria perguntar para você, eu sei que está na linha de frente, você que conhece essa situação toda, diga para a gente o que a gente pode fazer efetivamente. Por exemplo, você está ligada diretamente aí na liderança do Dignitati. O que Dignitati é? O que ele faz? Como é que a gente ajuda isso? O que quem está com a gente aqui, eu espero que não tenha simplesmente só vendo um episódio, o que essas pessoas podem efetivamente fazer? A gente está trabalhando no cuidado das vítimas. A grande maioria dos casos que chegam são escravidão contemporânea ou exploração sexual. A grande maioria que chega é aquele que dentro da justiça não deu em nada. O traficante não foi preso, a pessoa foi liberada sem receber nenhuma ajuda porque não declarou contra. E a gente acompanha no passo a passo. E um dos sonhos que a gente tem, um sonho assim... Foi muito louco porque eu escrevi no lápis, desenhei com cores e tudo e mandei para nossa amada arquiteta, que eu acho que você conhece. E a gente sonha com uma casa de triagem, para que a pessoa tenha um espaço para vir e falar.
O grave problema da vítima de tráfico, ou a vítima vulnerável ao tráfico, é que ela não sabe que ela está nessa situação. 99,9% das pessoas que sofreram algum estilo de exploração ou abuso acham que a culpa é dele, que ele é inferior. Mas Por como isso que isso? está acontecendo. Psicologicamente se explica, perdão que não sou psicóloga, psicólogos me perdoem, mas é o que eu escuto da galera, e a gente vê a tirar a dignidade e a identidade da pessoa é gradativo. É como se fosse um mantra que a pessoa vai escutar em tudo que é aquele que acontece, até ela acreditar que... E claro que é satânico, isso não tem volta. Até ela acreditar que tem a culpa. Eu já escutei criança que sofreu estupro dos 4 anos até adulta dizer que a culpa era dela, do que tinha acontecido. Eu lembro que eu perguntei, mas culpa por quê? Eu teve sempre muita bundinha, então a culpa foi minha. 4 anos tinha começado o abuso. Você escuta pessoas que terminaram no trabalho na cana-de-açúcar. A culpa é minha que estou aqui, porque eu sou inútil. E com quantos anos você chegou? Com 14. Está com quanto? Com 50. Com 40. Cortando cana. Cortando cana, maltratado. Não vou esquecer nunca, aqui no interior de São Paulo, foi muitos anos atrás. As marcas nas costas dele, ele tinha uns 40 anos com cara de 70. Mas levava a chicotada? Totalmente. Tiraram documento, tiraram tudo. Ele não sabia como voltar, ele não sabia em que lugar do Brasil ele estava. Não sabia para que lado ficava a casa dele. Quer dizer, essas pessoas são trazidas de outras áreas, regiões, por, sei lá, caminhão, coisa assim. Sim. E levada, e aí ele vive, tipo, numa fazenda, trabalhando como escravo, e se ele não produz, ele apanha. Ele apanha, ou se o E ele dono do lugar está de mau humor, ele apanha, vai ganhar 300, 400 reais, que não vai dar para nada, e ele vai pegar 100 reais e mandar para a família, ou muitos deles entram no álcool, porque é a forma de suportar o maltrato e a fome que ele passa. E eles moram onde? Em galpões? Eu lembro de um lugar que eu acompanhei para um resgate, e era um galpão. Você viu que o clima de São Paulo, calor, frio, era um galpão com uma chapa dividida pela metade, um coiso de água grande, totalmente contaminada, uma marmita que traziam para ele no dia, em qualquer horário da semana, jogavam na marmita para eles, e enchiam de álcool. Porque dessa forma eles viciam. É o mesmo que na prostituição. Não é que a menina ou o menino vai para as drogas. Eles são drogados. Porque é da única forma que eles suportam tudo que eles passam. E quem está no trabalho escravo, a grande maioria das vezes vai para o álcool. Por quê? Porque ele de manhã, ele bebeu na noite. De manhã ele volta para o trabalho. Então é muito comum que eles estejam viciados com tudo isso. E o sonho nosso da casa de triagem é para poder receber essas pessoas, para poder chegar e falar. Às vezes chegar em algum caso com violência doméstica. Mas quando a gente escuta toda a história, não é violência doméstica. É exploração sexual. Teve um caso, por exemplo, o esposo, crente, abusava da esposa de toda forma e filmava e vendia. É pornografia. A mulher não sabia, até que ela não divorciou, até que ela não entendia que ela estava sendo explorada. Ela entrou a denúncia como violência doméstica. Filmava escondido? Encheu a casa de câmera, se filmava ela. E ele fazia coisas machucando ela. Sim. Nossa, que demência. E ela não podia sair, até graças a Deus conseguiram liberar e ele vendia. Então, se fosse o maltrato que ela vivia, não estaria dentro do tráfico humano, não estaria dentro da exploração. Seria violência doméstica. No momento que ele filma e vende, a gente já está falando da exploração, já está falando de tráfico. A gente dá com um exemplo de que é tráfico e que não é. Criança abusada sexualmente na casa, estupro de vulneráveis. Não é exploração, não é tráfico. Criança abusada dentro da casa e vem um amigo do tio, do pai para abusar também. Isso é estupro de vulneráveis e exploração. Criança abusada dentro da casa, pelos parentes, pelos amigos, levada para o barzinho da esquina agora para ser explorada lá. Agora a gente está falando de tráfico.
Tem que ter uma movimentação. Porque no momento que você tira... Por isso que se aproveitam tanto dos refugiados. O refugiado é um dos principais Explorados. alvos para o tráfico. Porque é fácil de dizer. Ele já foi deslocado do lugar dele. As raízes são cortadas de onde vem. Então ele já está numa situação de vulnerabilidade muito grande. A criança que é tirada pelo traficante é por quê? Porque a casa dele é o lugar de vulnerabilidade. A gente fala assim, não existe ser vulnerável. Existe espaço de vulnerabilidade. E aí, para que saibam, esse é meu medicamento da pressão, tô velha, agora sim. E aí que você vê o fato de dizer, se ele tivesse outra família, se ele tivesse outra história, ele não é vulnerável. No momento que você explica para a vítima que ele não é o vulnerável, que é a situação, aí a responsabilidade fica com a família, com o governo, com a igreja. Nós que fazemos o espaço mais seguro. Então, o que eu faço? Tenho filho, eu cuido dele para onde vai. Eu sou que estou encarregada da escola dominical da igreja. Quem que dá aula? O primeiro que vem porque não tem tempo? Ou aquele que está preparado para cuidar de criança? O pedófilo tem cara de quê? De cara bom. Senão, não sei, não enganaria ninguém. Claro, e não tem só homem, tem mulheres também. Teve uma notícia faz uma semana atrás. A mulher estava abusando, filho ou filha, com brinquedos sexuais. Era a mãe. Então, a gente vai encontrar nesse ambiente. Por isso que a gente diz, vamos cuidar das crianças, vamos cuidar dos adolescentes. E a vida vai estar melhor. Eu falo para aquele que trabalha na proteção, digo, gente, trabalhem bem, você que eu trabalho menos. Jorgelina, a gente quer agradecer muito a sua presença com a gente aqui no nosso Entre a Bíblia e o Jornal. E de fato a gente quer, antes de você dar uma palavra final aí, agradecer muito, né, o seu empenho, o seu trabalho e trazer, né, diante de todos a conscientização da nossa responsabilidade do cuidado das crianças, da valorização da vida humana, da dignidade humana, quer dizer, em tudo quanto é ambiente, projeto, movimento, ação, ONG, espaço de fé em que você puder fortalecer isso é muito importante. Também chamamos a atenção dos nossos representantes na área política, não interessa qual a bandeira que você carregue, faça o favor de representar o povo no sentido de combater todo esse tipo de atrocidade, seja quem for que estiver envolvido, porque tendo leis mais duras e sérias, a gente vai pelo menos coibir grande parte dessa situação perversa, que inclusive se a gente não faz alguma coisa, daqui a pouco isso toma proporções assim, onde há lugares no mundo que você não tem mais nem estado de tal nível de decadência moral e humanitária que nós temos, né? E o convite também a toda a comunidade da fé, né? Todo mundo que se afirma discípulo de Jesus, que tome uma atitude e apoie iniciativas como nós temos na Dignitate e outras que fazem coisas semelhantes, e agradecemos. Jorgelina, para você dar a sua palavra final, pode até focalizar nessa câmera específica aqui para você dar a sua palavra de desfecho e convite para todo mundo aí estar junto nessa jornada tão importante. Obrigada, gente. Realmente um tema que a gente é pesado, não tem como a gente falar de uma forma leve, mas a parte positiva de tudo isso, que eu tenho visto a diferença de pessoas que saíram dessa realidade e foram cuidados. A grande maioria das vezes foram cuidados por gente de igreja, e saíram mesmo, e também. E talvez um dos pedidos é dizer, quando olhe para o outro, pense com misericórdia. Não coloque tamanho ao seu pecado. Pecado não tem tamanho. Consequência tem tamanho. E estenda a mão àquele que precisa, não interessando quem seja. E às vezes a gente se sente muito inútil, achando que não vai conseguir ajudar pessoas nessa situação. Só do fato de você apresentar teu melhor amigo, que é Jesus, vai ser suficiente para poder ajudar a essa pessoa a sair. E se conhece, seja tanto na Dignidade ou outras organizações, por favor ajude, porque realmente
A gente precisa somar força, porque a gente fala que de cada 100 vítimas, só uma é resgatada. E essa estatística a gente quer mudar. E acredita que em Deus, e unindo forças, a gente pode. Muito obrigado, você que acompanhou aí mais esse momento, esse encontro especial entre a Bíblia e o jornal, e que Deus nos ajude a caminhar na direção de estar em sintonia para que a gente tenha notícias nos jornais, mas em sintonia com aquilo que as coisas belas das Escrituras trazem para nós. Um grande abraço a todos.